Às 09h58, numa manhã sem nuvens sobre o Mar das Caraíbas, a calma foi quebrada pelo rugido estrondoso das hélices. Um helicóptero de ataque AH-1Z Viper, do Corpo de Fuzileiros Navais do Seconéssil, cortou o ar úmido a 150 nós, rumando para sul, em direção a uma embarcação do cartel que nada suspeitava e que estava a poucos instantes de desaparecer da existência. A missão tinha sido lançada do USS Uima apenas 15 minutos antes, como parte de uma operação de resposta rápida destinada a interceptar carregamentos de narcóticos e armas que se deslocavam para norte a partir da Venezuela. O que começou como uma vigilância de rotina estava prestes a transformar-se numa demonstração precisa e cirúrgica do poder de fogo americano. Para os contrabandistas, lá embaixo, as águas turquesa ofereciam segurança. Para o piloto lá em cima, era um campo de tiro aberto. Todos os sensores a bordo do Viper mostravam uma única imagem: coordenadas, alcance, velocidade de aproximação, velocidade do alvo, tudo transmitido pelo visor montado no capacete do piloto. 18 milhas náuticas separavam o helicóptero da lancha rápida, uma distância que estava a diminuir a 195 nós. Em 7 minutos, a tripulação do cartel aprenderia da maneira mais difícil o que significava desafiar a superioridade aérea do ZEUA. O Viper não era apenas um helicóptero, era um arsenal voador com atitude. Construído para apoio aéreo aproximado, o seu design combinava agilidade com letalidade. Todos os sistemas a bordo existiam com um único objetivo: domínio total. Abaixo, um avião de patrulha marítima, P-8 Poseidon, voava a 20 mil pés, fornecendo vigilância. Esta aeronave, essencialmente um Boeing 737 modificado equipado com 400 milhões de dólares em tecnologia de vigilância, tinha detectado o padrão característico do cartel: 2 motores a 45 nós, rumo ao norte, ao longo de uma rota que os contrabandistas chamavam de Caribbean Express. Usando radar, varreduras eletrônicas e boias de sonar, o Poseidon rastreava cada vibração dos motores externos, cujo zumbido estava ligeiramente fora de sincronia, uma evidência clara de má manutenção e pressa desesperada. Dentro do Viper, o piloto ajustou o visor do seu capacete Top Owl, um sistema que projetava todos os dados de alvos diretamente na sua viseira. Com essa tecnologia de US 200.000 RAIs, ele podia olhar para um alvo e marcá-lo para destruição com um simples movimento da cabeça. Conectado ao Target Sight System, o capacete tornava a intenção humana e a precisão da máquina uma unidade perfeita. Para onde quer que o piloto olhasse, a câmara infravermelha seguia fixando-se em assinaturas de calor invisíveis a olho nu. 2 pontos brancos incandescentes brilhavam contra o azul mais frio do mar, motores irradiando o calor do barco Go Fast do cartel, correndo para norte, como se a velocidade por si só pudesse ultrapassar o destino. Cada segundo apertava o cerco. O helicóptero estava armado com 8 mísseis AGM-114R Hellfire, 4 em cada asa. A variante Romeo foi escolhida especificamente para esta missão. Devido à sua adaptabilidade, não precisava saber o que estava a atingir. Só precisava eliminá-lo. Cada míssil, 49 kg de fúria, guiada a 150 mil dólares, cada estava pronto para ser lançado. Códigos laser de precisão foram inseridos. Frequência de repetição de pulso, 1113, uma assinatura única, que garantia que apenas este míssil seguiria este feixe. Sem interferência, sem erros, sem piedade. O canal de comunicações ligava todas as unidades através do Link 16 à rede de dados, encriptada das Forças Armadas, um sistema nervoso digital que ligava navios, aeronaves e centros de comando. O P-8 fornecia atualizações constantes, velocidade de 45 nós, rota 350 graus, a 15 minutos das águas venezuelanas. A matemática era clara: a este ritmo, os contrabandistas não iriam conseguir.
O piloto americano estabilizou a respiração, verificou a altitude 2.000 pés e mudou o sistema de mira para o modo de designação a laser. Lá embaixo, o oceano brilhava sob o sol da manhã silencioso e inconsciente. No entanto, dentro daquelas ondas, o caos estava a segundos de distância. O feixe de laser invisível, 1,064 microns de luz concentrada, pintou o casco do barco, transformando-o num farol para a destruição. A tripulação do cartel continuou para norte, ainda acreditando que estavam invisíveis, ainda pensando que poderiam escapar. Estavam enganados. E quando o piloto sussurrou pelo comunicador "alvo adquirido", a contagem regressiva para o impacto já havia começado. O que acontece quando precisão, poder e propósito convergem em mar aberto? Segundos se transformaram numa pequena guerra. Às 10h09, o piloto do Viper recebeu autorização. Viper 2-1 armas livres, autorizado a disparar. Essa frase curta clínica autoriza a ação. O dedo do piloto apertou o gatilho. O motor de foguete sólido do Hellfire acendeu com um impulso estrondoso, gerando cerca de 500 libras de impulso e impulsionando o míssil de 108 libras do trilho à velocidade supersônica em menos de 3 segundos. A aceleração atingiu um pico de cerca de 20 Gs, um instante que teria destruído um ser humano comum, mas que era rotina para uma peça de artilharia compacta e reforçada. A partir do momento do lançamento, o computador de bordo do míssil assumiu o comando. Um giroscópio a laser giratório atingiu 40.000 rotações por minuto, proporcionando estabilidade inercial. Algoritmos de navegação proporcionais funcionavam em alta frequência, recalculando a geometria de interseção dezenas de vezes por segundo. A cabeça do localizador arrefecida, a temperaturas criogênicas por argão comprimido, reduziu o ruído térmico para ver o mais fraco reflexo do laser no casco do barco. É assim que uma arma guiada transforma um único ponto invisível de luz laser num ataque de precisão fatal. A dinâmica de voo funcionou como um relógio. O míssil subiu para acumular energia cinética e, em seguida, mergulhou em uma descida íngreme, um perfil de ataque otimizado para um ataque direto na linha d'água de um casco de fibra de vidro sem blindagem. As aletas Canar fizeram ajustes milimétricos, corrigindo o vento, os respingos do mar e qualquer coisa que os contrabandistas tentassem fazer para quebrar o bloqueio. O piloto automático compensou a turbulência transônica quando o míssil rompeu a barreira do som e trocou altitude por velocidade em um arco final decisivo. Os sensores a bordo fizeram a contagem regressiva 5 segundos, 3 segundos, 1 segundo. O fusível inteligente FMU-139 monitorou os parâmetros de impacto e armou a ogiva para contato instantâneo. No momento em que o interruptor de esmagamento foi fechado, a ogiva detonou com um efeito explosivo equivalente a cerca de 28 libras de TNT, mais do que suficiente para destruir completamente uma pequena embarcação de construção leve. Câmeras infravermelhas no Top Owl registraram uma explosão térmica ofuscante. Detritos e estilhaços dispersaram-se num amplo raio. Motores, assentos e fragmentos do casco caíram como confetes no azul. Em 8,3 segundos desde o lançamento até a última assinatura térmica, o alvo deixou de existir como uma embarcação coerente. O piloto relatou: bom efeito no alvo. Embarcação destruída. Além do espetáculo técnico, está a lógica operacional. Esta foi uma missão de interdição executada com precisão esmagadora e risco mínimo para as forças americanas. Neutralizou um nó de tráfico marítimo em trânsito das águas venezuelanas para o Caribe, um eixo há muito explorado pelo crime organizado para transportar narcóticos, armas e receitas ilícitas. Do ponto de vista estratégico, o ataque enviou um sinal claro. Os Estados Unidos possuem a capacidade e a vontade de interromper fluxos de alto valor no mar, longe de suas próprias costas. Para os traficantes, esse cálculo de repente se inclina para um risco inaceitável.
No entanto, o ataque também levanta questões imediatas e incômodas. Quais são as autoridades legais sob as quais tal ação ocorreu? Esta ação foi coordenada com parceiros regionais ou executada sob regras de interdição unilateral? Ataques em ou perto das aproximações marítimas de outra nação arriscam repercussões diplomáticas, possível escalada e narrativas contestadas nas capitais regionais. A Venezuela, há muito envolvida com atores não estatais, e corrupção nas suas águas poderia retratar o envolvimento como uma violação da soberania, a menos que houvesse cooperação pré-acordada ou mandato internacional explícito. Em suma, o sucesso tático não apaga o atrito estratégico. Há também a questão das consequências indesejadas. O campo de destroços torna-se um recife artificial e um perigo flutuante. Quaisquer sobreviventes precisariam de busca e salvamento. Os pescadores locais e as rotas comerciais de navegação podem ser afetados. De forma mais sutil, operações de alta visibilidade podem forçar os contrabandistas a se adaptarem, mudando rotas, usando embarcações menores ou adotando táticas mais perigosas que aumentam o risco para os marinheiros civis e complicam a aplicação da lei. Enquanto o Viper subia de volta em direção ao grupo de porta-aviões, os rádios crepitavam com relatórios pós-ação e uma satisfação distinta, quase burocrática, abaixo do orçamento, antes do prazo. Mas, para além da eficiência seca dos registros militares, o tabuleiro geopolítico estava a ser reorganizado. As capitais vizinhas observavam os contrabandistas, recalibravam-se, e os decisores políticos consideravam a mensagem enviada por 8 mísseis guiados e um único ponto laser. O que farão os contrabandistas a seguir? E como responderão os governos regionais a uma demonstração que esbatou as linhas entre a aplicação da lei e a ação militar cinética? Quando o Viper pousou de volta no USS Wima, o mar havia voltado ao silêncio. Apenas uma leve mancha de óleo na superfície sugeria a violência que acabara de ocorrer. Abaixo do convés, os técnicos baixaram as gravações infravermelhas e os registros de telemetria. Cada quadro do combate seria analisado, cronometrado e arquivado. Para o Corpo de Fuzileiros Navais, a missão foi um ataque exemplar, eficiente, preciso e conclusivo. Mas, para o Pentágono e a comunidade de inteligência em geral, foi também algo muito maior. Foi uma mensagem escrita em ondas de choque e água salgada. Sob a administração Trump, tais missões não eram meras interdições táticas, eram declarações de doutrina. Paz através da força não era um slogan, era política. Washington queria lembrar a todos os cartéis piratas e atores desonestos que o alcance militar dos sequoias se estendia muito além das fronteiras nacionais e da hesitação burocrática. O Caribe há muito considerado uma porta dos fundos para o contrabando, e a influência por procuração estava mais uma vez a tornar-se um teatro ativo de dissuasão. De acordo com analistas de defesa da Defense News e da Janus, a reativação das patrulhas aéreas da Marinha, baseadas em porta-aviões, perto da Venezuela, marcou uma reafirmação sutil, mas clara do domínio marítimo no hemisfério ocidental. Do ponto de vista técnico, a operação mostrou a sinergia entre os recursos de inteligência, vigilância e ataque de precisão. O P-8 Poseidon, com seu radar de abertura sintética e conjunto de interceptação de sinais, atuou como batedor e maestro, identificando, classificando e retransmitindo dados em tempo real, através da rede Link 16. O Viper, agindo com base nesses dados, tornou-se o martelo de uma orquestra digital. Em 15 minutos, a detecção do alvo havia se transformado em destruição total, prova de que as doutrinas de guerra integrada agora funcionavam com precisão de relógio, mesmo em zonas de combate não tradicionais. Mas, por trás da precisão havia uma corrente geopolítica mais ampla. A costa venezuelana tem sido há anos um ponto focal de tensão entre Washington e Caracas. As rotas de contrabando têm servido não apenas aos cartéis,
mas também a redes ligadas a atores estatais desonestos que buscam movimentar dinheiro, armas ou materiais sancionados sob o disfarce do tráfego civil. Ao atacar uma embarcação nesse corredor, os Eualasa demonstraram efetivamente sua disposição de impor a ordem marítima unilateralmente quando necessário. A Reuters observou posteriormente que as autoridades venezuelanas apresentaram uma queixa formal classificando o ataque como um ato de agressão, enquanto as autoridades americanas sustentaram que a operação ocorreu em águas internacionais sob a autoridade legal de combate ao narcotráfico. Nos círculos de defesa, o ataque reacendeu o debate sobre a linha tênue entre o poder militar e a aplicação da lei. Tradicionalmente, a interdição marítima de contrabandistas é da competência da Guarda Costeira do Zequeco, que enfatiza a captura em vez da destruição. Mas, quando os contrabandistas operam em barcos de alta velocidade, armados com armas automáticas e ligados a cadeias de financiamento paramilitares, o cálculo muda. O uso do AH-11 Viper, uma aeronave projetada para ataques em campo de batalha, sinaliza uma mudança decisiva na postura. O objetivo era a dissuasão por meio do espetáculo, mostrar que os Euarian poderiam a qualquer momento transformar a vigilância em aniquilação. Para os parceiros regionais, a mensagem foi recebida de maneira diferente. A Colômbia e a República Dominicana acolheram discretamente a demonstração de força, vendo-a como uma extensão de suas próprias lutas contra o crime organizado. Mas, em Caracas, a narrativa tornou-se incendiária. A mídia estatal transmitiu imagens do campo de destroços, enquadrando o evento como prova da hostilidade e invasão americana. A Marinha venezuelana recebeu ordens para aumentar as patrulhas, enquanto políticos linha dura clamavam por uma defesa robusta da soberania. A temperatura diplomática disparou da noite para o dia. Enquanto isso, em Washington, as imagens circularam em reuniões confidenciais, mostrando a analistas e legisladores o momento exato em que a tecnologia americana eliminou uma ameaça com precisão matemática. A exibição reforçou uma verdade simples. A guerra moderna não se trata mais de escala, mas de velocidade, inteligência e certeza. O Caribe acabara de se tornar um palco para a dissuasão do século XXI. No entanto, a cada demonstração de força, uma pergunta permanece quando o poder se torna fácil até onde ele deve ser usado. Em Washington, a sala de reuniões confidenciais ficou em silêncio enquanto as imagens eram reproduzidas. O ecrã infravermelho mostrava o míssil Hellfire a sair do seu trilho, a traçar um arco no céu das Caraíbas e a terminar numa explosão incandescente que apagou o barco dos contrabandistas da existência. Sem discursos, sem aplausos, apenas um reconhecimento silencioso de que a precisão militar industrial dos Estados Unidos tinha mais uma vez provado o seu alcance. Para os altos funcionários era mais do que uma operação, era um aviso envolto em ciência e aço. Sob a administração Trump, operações como essa eram performances estrategicamente calculadas, uma missão de exibição de bandeira projetada para alcançar o domínio político sem exigir uma única ocupação ou invasão. Os Estados Unidos não precisavam cruzar fronteiras. Precisavam apenas aparecer. Cada ataque causava ondas nas águas geopolíticas, lembrando tanto aos adversários quanto aos aliados que a dissuasão estava viva e bem. Como um analista de defesa disse à DW no final daquela semana, Washington está a reescrever o manual da projeção de poder moderna. A ênfase agora está na visibilidade e na precisão impacto sem complicações. De uma perspectiva tática, o AH-11 Viper era a ferramenta ideal para essa doutrina. A agilidade em baixa altitude, os sensores de longo alcance e a capacidade de implantação rápida do helicóptero transformaram-no na personificação da dissuasão do século XXI. Uma aeronave, um piloto, 8 mísseis. E ainda assim a sua presença poderia alterar toda a equação regional. A combinação do Viper e do P-8 Poseidon
criou o que os estrategas militares chamam de parceria caçador-executor, capaz de monitorar, rastrear e neutralizar ameaças mais rapidamente do que qualquer cartel milícia ou estado hostil poderia responder. Entretanto, as comunicações interceptadas da rede do cartel revelaram o efeito psicológico. De acordo com conversas interceptadas relatadas pela Al Jazeera English, várias células de tráfico interromperam temporariamente as operações no Caribe Oriental. Acreditavam que as forças do ZRS-URA tinham lançado uma nova onda de ataques secretos nas rotas marítimas. O medo, ao que parecia, era tão eficaz quanto o poder de fogo. Nesse sentido, o ataque conseguiu o que a doutrina por si só não conseguia: redefiniu o custo da rebeldia. No entanto, nos corredores diplomáticos, a comemoração foi cautelosa. Funcionários de governos regionais expressaram discretamente a sua preocupação com o precedente. E se todas as nações começassem a destruir embarcações suspeitas de contrabando, como os pequenos estados caribenhos poderiam manter a sua soberania quando os drones e helicópteros da superpotência sobrevoavam a poucos quilômetros das suas águas? Críticos da Reuters alertaram que a interpretação cada vez mais ampla de Washington sobre águas internacionais poderia provocar respostas retaliatórias ou levar outras potências a justificar ações unilaterais semelhantes em outros lugares. Mesmo dentro do Pentágono, alguns estrategistas seniores expressaram inquietação. A eficiência desta operação, observaram eles, destacou um paradoxo: quando matar se torna muito preciso, os limites de decisão podem se desgastar. Há pouco espaço para hesitação quando um piloto sabe que pode eliminar um alvo em 8 segundos. O processo começa a se assemelhar à automação frio impecável distante. O capacete Top Owl do Viper, capaz de fixar assinaturas de calor e transmiti-las para sistemas de orientação de mísseis em tempo real, representava a fronteira da integração homem-máquina. O piloto apenas olhava e o sistema respondia. Apesar de todo o seu brilhantismo tecnológico, o ataque levantou a questão mais antiga da guerra: em que ponto a dissuasão se transforma em dominação. Durante séculos, a projeção de poder exigia presença, frotas, bases, exércitos. Agora isso podia ser alcançado com uma única aeronave e um feixe de satélite. O ataque no Caribe foi a prova de que uma nação podia afirmar o controle sobre águas distantes apenas por meio de algoritmos e sensores. E assim, enquanto os destroços do barco contrabandista afundavam sob as ondas turquesa, a consequência mais profunda flutuava acima, visível apenas para aqueles que compreendiam o sinal. Os Estados Unidos estavam a reafirmar o controle marítimo, não por meio da ocupação, mas por meio da demonstração. Mas se esta foi apenas uma operação num único canto do Caribe, que mensagem Washington estava realmente a enviar ao resto do mundo? A onda de choque daquele único ataque, Hellfire, viajou muito além do Caribe. Nas 72 horas seguintes, os meios de comunicação globais analisaram as imagens quadro a quadro. Os correspondentes de defesa da BBC Reuters e Defense News descreveram-no como um ataque de precisão exemplar e uma demonstração ao vivo do domínio marítimo americano. Para os aliados de Washington, isso reafirmou que os Estados Unidos ainda podiam projetar poder decisivo instantaneamente, mesmo em teatros periféricos. Para os rivais, foi um aviso inequívoco de que a superioridade tecnológica, e não os números, definia o campo de batalha moderno. Moscou e Pequim observaram atentamente. Analistas russos na mídia estatal acusaram os Equatorianos de armar a aplicação da lei e alertaram que tais ações obscureciam a distinção entre combate ao narcotráfico e atos de guerra. Observadores de defesa chineses, por sua vez, viram um ensaio inequívoco de guerra de precisão, com drones, uma aplicação da tecnologia que eles próprios estavam a desenvolver no mar da China Meridional.
A mensagem era simples: se os EUA podiam eliminar um alvo em poucos minutos no Caribe, podiam fazê-lo em qualquer lugar. Era a dissuasão por meio da onipresença. Dentro do Pentágono, os planejadores analisaram como esse engajamento se encaixava em uma doutrina mais ampla. Sob o presidente Trump, a dissuasão estratégica havia evoluído para algo novo: o domínio imediato da precisão. Sem implantações lentas, sem negociações prolongadas. Apenas fusão de inteligência, coordenação em rede e execução cirúrgica. O ataque no Caribe serviu tanto como um tiro de advertência, quanto como uma prova de conceito para a aplicação global. Os comandantes navais dos EUA propuseram expandir estruturas de resposta rápida semelhantes para o Pacífico e o Mediterrâneo Oriental, onde operações de contrabando, milícias proxy e remessas ilegais de armas espelhavam as do corredor venezuelano. Para os parceiros do CELA na OTAN e na Organização dos Estados Americanos, o evento foi ao mesmo tempo tranquilizador e preocupante. Provou que Washington ainda podia aparecer em qualquer lugar em curto prazo, sem mobilizar frotas ou enviar tropas. No entanto, também os lembrou da sua dependência da infraestrutura americana de vigilância e identificação de alvos. O AH-1Z Viper e o P-8 Poseidon eram apenas a ponta visível de uma enorme pirâmide digital, que incluía satélites matrizes, SAIGINT, e sistemas de tomada de decisão assistidos por IA. Quanto mais os aliados dependiam dessa rede, mais Washington moldava suas opções de resposta. Enquanto isso, em Caracas, a indignação crescia. Autoridades venezuelanas condenaram o ataque como um ato de agressão imperial, alegando que a embarcação destruída era um barco de pesca civil. A declaração foi contrariada por comunicações interceptadas, posteriormente divulgadas por agências de inteligência regionais, confirmando as ligações do barco com o cartel. Ainda assim, o incidente forneceu munição política. O governo do presidente Nicolás Maduro usou o ataque para reunir o sentimento nacionalista, acusando os Estados Unidos de testar armas sob o pretexto de aplicação da lei. Protestos anti-americanos eclodiram brevemente em cidades costeiras, dando ao regime uma distração temporária de sua turbulência interna. Nos círculos de inteligência dos EUA, analistas avaliaram discretamente os efeitos secundários. O ataque havia desarticulado pelo menos 2 organizações criminosas, provocado pânico generalizado entre os intermediários e exposto cadeias de abastecimento que se estendiam das selvas colombianas aos centros de trânsito do Caribe. Durante meses, conversas de rádio indicaram que os pilotos do cartel se recusavam a cruzar certas coordenadas, convencidos de que olhos invisíveis os estavam a rastrear. O efeito da guerra psicológica era inegável. O medo agora patrulhava as rotas marítimas. No entanto, o sucesso também reacendeu o debate ético dentro dos think tanks de Washington. Acadêmicos do Conselho de Relações Exteriores questionaram se a força militar deveria ser usada para objetivos de aplicação da lei. Outros rebateram que os cartéis modernos operam como ameaças híbridas, impérios financeiros com armas paramilitares, comunicações sofisticadas e influência política. Nesse sentido, um ataque Hellfire não era mais uma resposta desproporcional, mas um dissuasor calibrado. A distinção entre crime e guerra havia se confundido em uma única zona cinzenta, onde mísseis impunham políticas. O mundo assistiu a um confronto de 8 segundos, mas não foi apenas uma operação tática. Foi uma demonstração de capacidade, um lembrete cuidadosamente coreografado de que o poder americano já não exigia mobilização em massa. Precisava apenas de dados, coordenação e intenção. À medida que novos pontos de conflito surgiam em águas globais do Mar Vermelho ao Pacífico, os observadores começaram a perguntar: seria esta a nova face da guerra americana, silenciosa, cirúrgica e absoluta? O ataque no Caribe desapareceu das manchetes em poucos dias, mas nos círculos militares,
tornou-se um estudo de caso, um modelo de como os conflitos do século XXI seriam travados e vencidos. As imagens de vastas frotas e campanhas prolongadas desapareceram. Em seu lugar, havia um único helicóptero, um punhado de coordenadas e uma decisão executada mais rapidamente do que o tempo de reação humana. Isso marcou um ponto de viragem à fusão da inteligência artificial, da orientação por satélite e do instinto humano em uma cadeia de comando perfeita. Dentro do Pentágono, as avaliações pós-ação concluíram que a operação havia atingido todos os objetivos. A precisão da inteligência, a precisão do ataque e o controle colateral estavam todos dentro dos limites ideais. Para Washington, o incidente provou que os Estados Unidos podiam atacar de forma rápida, limpa e longe de casa, sem uma única vítima ou escalada. Mas as implicações foram além do tático. Os planejadores de defesa viram no evento do Caribe um modelo para gerenciar pontos de atrito globais, envolvimento limitado, exposição controlada e precisão avassaladora. A operação também redefiniu a dissuasão. Durante a Guerra Fria, o poder era medido em megatons e frotas. Agora era medido em milissegundos e algoritmos. O capacete Top Owl, do AH-1Z Viper, ligado através de fluxos de dados encriptados aos sensores do P-8 Poseidon, representava a próxima evolução do combate, onde a informação se move mais rápido do que a intenção, e o inimigo nem sequer vê o gatilho ser premido. Como observou um analista da Jane's Defense Weekly, os EUA já não precisam de bases em todo o lado. O seu alcance agora viaja à velocidade da luz. No entanto, a dimensão moral permaneceu. Será que uma tecnologia tão avançada poderia criar uma falsa sensação de controlo? Quando a destruição se torna instantânea, que salvaguardas permanecem para impedir o seu uso indevido? O ataque no Caribe levantou uma verdade incômoda. A linha entre defesa e dominação não é traçada pelo hardware, mas pela contenção. As nações agora capazes de precisão remota devem decidir não apenas como agir, mas quando parar. De volta ao mar, as águas acima dos destroços estavam calmas há muito tempo. Cardumes de peixes moviam-se entre fragmentos de metal retorcidos que outrora transportavam contrabando e ambição. O recife artificial criado pelo míssil tornou-se um monumento silencioso à dissuasão, um lembrete de que cada ato de poder deixa uma marca mais profunda do que o seu alvo. Dos céus acima, ao fundo do oceano abaixo, uma mensagem simples ecoava: os Estados Unidos não precisam de invadir, basta aparecerem. E enquanto o mundo voltava ao seu caos habitual, novas crises, novos pontos de conflito. As imagens daquele ataque guiado a laser permaneceram em servidores confidenciais, um testemunho silencioso do que acontece quando a tecnologia, a força de vontade e a precisão se encontram. Não foi apenas uma batalha ganha, foi a revelação de uma nova doutrina para a era moderna. Porque nesta era a guerra já não começa com declarações. Começa com dados. Em menos de 9 segundos, um império do cartel foi apagado, e com ele um século de suposições sobre como o poder deve ser projetado. Não foi apenas uma operação militar, foi um sinal enviado através dos oceanos de que o domínio dos Estados Unidos agora viaja nas asas da tecnologia e da certeza da intenção. Sem discursos, sem avisos, apenas precisão, velocidade e resultado. Mas, por trás dessa eficiência impressionante, está a questão que todos devemos enfrentar: para onde leva essa evolução? Quando as máquinas podem ver mais longe, reagir mais rápido e atacar com mais força do que qualquer ser humano, a dissuasão ainda preserva a paz ou simplesmente torna a destruição fácil demais de resistir? O ataque no Caribe provou que os Estados Unidos podem neutralizar uma ameaça em qualquer lugar da Terra. No entanto, também lembrou ao mundo que mesmo a demonstração mais justa de força traz consequências que se espalham muito além do campo de batalha. A história do Viper 2-1,
Não é apenas sobre um míssil e um barco, é sobre o futuro do poder, a ética da precisão e o significado do controle. À medida que os oceanos se transformam em redes de dados e os céus em redes de olhos vigilantes, uma verdade permanece hoje: o domínio não é medido por quem dispara primeiro, mas por quem pode decidir não o fazer. Se esta história o fez pensar sobre o equilíbrio entre tecnologia e moderação, inscreva-se, partilhe as suas ideias nos comentários e fique conosco para análises mais profundas dos conflitos invisíveis que moldam o nosso mundo.